Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Hoje é terça, 23 de maio de 2017. Hoje o Jornal Breve começa com a Economia Real com André Martins. Reforma trabalhista avança no Senado em meio a bate-boca. E o Giro Breve. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje, mais uma vez, nesta coluna de economia, vamos falar sobre alguns acontecimentos e dar um parecer de como imaginamos que vai ficar a nossa economia daqui para frente. Mas o que eu quero lhes comentar hoje foi sobre o que aconteceu na nossa economia, na Bolsa de Valores, com relação às delações premiadas da super delação premiada dos irmãos Wesley e Joesley, que praticamente fizeram um grande acordo para escapar ilesos de toda a roubalheira no Brasil. Isso que é o mal da delação premiada, que muitos concordam tanto como está sendo feita a justiça, mas na verdade a coisa é meio complicadinha. E vocês podem entender por quê. O que foi o assunto, para relembrar? Esses dois irmãos são dois grandes corruptores, dois empresários que ficaram ricos, mas não vou chamá-los de empresários, porque chamar de empresários vai estar ofendendo a quem realmente é empresário. Empresário, para merecer esse nome, tem que ser uma pessoa valente, trabalhadora, honesta, batalhadora, que faz de tudo para vencer na vida. Isso é realmente empresário. Esses caras, Wesley, JBS, JFI, Friboi, na verdade são malandros, aproveitadores e especuladores que conseguiram montar sua organização criminosa, que se associou com outra organização criminosa e conseguiram enriquecer às custas mamando nas tetas do governo. Essa empresa deles cresceu a partir de financiamentos fabulosos, astronômicos, que ganharam através do BNDES. Para quem não sabe, BNDES significa Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Esse banco é feito para financiar pequenas, médias e grandes empresas que estão iniciando ou já estão há algum tempo no mercado, até mesmo estruturadas, para que elas ampliem de tamanho, que fiquem mais fortalecidas e consigam adquirir equipamentos, máquinas, peças, enfim, coisas que façam ela expandir de tamanho. E o objetivo do BNDES com isso é que, ao expandir de tamanho, elas consigam negociar mais, ter mais potencial de produtividade e, assim, vendo mais, contrate mais mão de obra e a economia deslanche. É para isso que existe o BNDES. Só que nos últimos anos, nesse governo que teve aí do PT, o BNDES, além de ser usado para financiar empresas brasileiras, foi usado para financiar empresas também estrangeiras. Tem muita obra, muitas construções, muita coisa foi financiada para países do exterior, principalmente América Latina, África, mas toda a maioria do pessoal do Foro de São Paulo e países comunistas e socialistas, que foram financiados através do BNDES. Não podemos saber o que foi feito nesses financiamentos porque são protegidos por uma lei que protege de segurança nacional, que tudo que é feito nessas altas negociações do governo brasileiro não podem ser reveladas durante 20 ou 30 anos, se eu não me engano. Então ninguém sabe o que está feito nesses contratos. Inclusive aquele porto lá que o nosso governo construiu para os irmãos Castro em Cuba. Foi construído com o BNDES e foi praticamente dado para Cuba. Ninguém sabe qual que está o teor daquele contrato. E hoje Cuba deu aquele porto para que a Rússia explorasse. O Brasil construiu e a Rússia que está usufruindo. Enfim, então até então, antes desse governo ter entrado, o BNDES tinha critérios rígidos e muito difícil para você, os parâmetros para você atingir para conseguir o financiamento do BNDES era muito difícil. Você tinha que ter todo um projeto muito bem detalhado, a tua empresa tinha que ser idônea, os sócios tinham que ser idôneos, tinha que ter um histórico de atividade da empresa, não era assim da noite para o dia que você conseguiria. Mas quando esse governo entrou, os critérios ficaram muito diferentes.
para as pessoas comuns, para as empresas comuns, continuaram difíceis, mas alguns privilegiados, como esses frigoríficos aí, conseguiram fabulosos financiamentos. E da noite para o dia, praticamente, questão de poucos anos, questão de 10 anos, 20 anos, esses caras se tornaram um grande império, se tornou praticamente uma multinacional, presente em mais de 2 ou 3 continentes, se eu não me engano, com a atividade deles, graças à ajuda do BNDES. É muito difícil, tirando os Estados Unidos, nenhum outro país do mundo uma família consegue ficar rica numa geração. Não, é difícil, muito difícil. Por quê? Porque a economia é muito devagar, muito lenta dos países normais. E, tirando os Estados Unidos, que a economia é muito intensa, lá é possível você ficar rico numa geração. Lá é possível. Mas aqui é muito difícil. Então, quando isso acontece, ou o cara é muito bom realmente naquilo que faz, está num ramo muito bom, ou tem alguma coisa turbinando ali por trás. Foi isso que esses caras fizeram. Só que tudo, quando você faz um acordo escuso, ele é um toma lá da cá. Grandes financiamentos do governo, mas depois você tem que devolver. O que esses caras faziam? Ganharam financiamentos monstruosos, contratos enormes com os governos, mas também tiveram que dar uma parte do bolo, pagando propinas, ajudando campanhas, financiando políticos, grandes membros do executivo, legislativo, judiciário, até do Ministério Público. Foi isso que esses caras fizeram. Então estavam totalmente filtrados. Então, quando eles viram, eles eram muito milionários mesmo. Mas quando eles viram que o barco a coisa estava perigando, a água estava batendo, quase chegando ao pescoço, antes que eles se ferrassem e fossem presos e acusados de uma coisa parecida com a Lava Jato, trataram eles mesmos de propor um acordo com a justiça para entregar políticos que eles diziam que eram corruptos em troca de serem libertados, um acordo com a justiça que eles não seriam presos. Na hora os promotores pegaram, os juízes pegaram, porque quanto mais volume para essa gente é melhor, não importa o que aconteça. Então, o que eles fizeram? Correram atrás de políticos que já sabiam que pegariam o dinheiro, induziram muitas vezes a situação de fornecer dinheiro para os caras pegaram. Os Wesleys da vida fizeram deram suas propinas, receberam, filmaram, gravaram e tudo mais, e conseguiram a delação premiada e cumpriram sua parte no trato, e agora estão livres, não podem ser presos mais. E foram embora para os Estados Unidos gastar seu dinheirinho. Isso já foi uma grande sacanagem com o brasileiro. Mas a grande sacanagem mesmo foi o que eles fizeram na economia. Como eles tinham dinheiro na Bolsa de Valores, eles aproveitaram a situação e compraram muitos dólares antes que fosse divulgado as gravações, o escândalo da delação premiada deles. Por que eles fizeram isso? Porque como a empresa deles é uma empresa muito forte e tem ações na Bolsa brasileira, na Bolsa americana, é uma empresa de capital aberto, ou seja, ela tem atuação no mercado, as ações delas são comercializadas pelo mercado de bolsa. E eles sabiam que qualquer coisa que acontecer com essa empresa, o valor dela, das ações, alteram, sobem, descem, assim que aconteceria. Mas eles sabiam que esse escândalo ia fazer mal para o nome do frigorífico, então suas ações iriam cair. Então o que eles fizeram? E quando a bolsa, um escândalo desse tamanho, ele afeta a oscilação do mercado. Então nessa proporção, qual que é a tendência do mercado? As ações de todas as empresas caírem, as negociações forem caindo, e os investidores começarem a comprar o dólar. E quando isso acontece, quando há grande procura do dólar, o preço do dólar vai aumentar. Então, os irmãos Wesley, eles compraram o dólar quando o preço estava barato. Compraram milhares e milhares de dólares a um preço menor. E quando aconteceu o escândalo deles, o preço do dólar subiu lá em cima. Então, em poucos dias, em questão de horas,
eles tiveram um lucro de 30% aí por moeda que eles haviam comprado. E antes que as ações desvalorizassem, o que eles fizeram? Eles venderam as ações que o grupo deles tinha do frigorífico JBS. Não sei se venderam todas, mas venderam uma grande quantia no preço quando as ações deles estavam em alta. Por quê? Eles sabiam que o preço iria baixar. Então esses dois fatos já foi uma especulação de mercado. Mas a grande malandragem mesmo deles não ficou só aí. As ações que eles venderam para o mercado, eles não só simplesmente venderam, mas a própria JBS comprou as ações deles, as ações particulares do grupo J sei lá o que, nem lembro mais, que controlava a JBS. Foi a empresa que comprou? Não, foram eles mesmos que compraram. Ou seja, como eles comandam a empresa, eles fizeram a própria empresa, com o caixa dela, comprar as ações deles. Então, trocando em miúdos, eles deram um calote, sacanearam até os próprios sócios da empresa deles. Porque a empresa estava com caixa, com dinheiro, então eles fizeram a própria empresa comprar as ações deles, antes que desvalorizasse mais. Quer dizer, eles sacanearam a empresa deles também. É como se fosse um roubo. Mas só que não é roubo porque foi feito legalmente. Então eles são muito malandros. Eles lesaram muita gente com isso. Lesaram o Brasil, lesaram nossa população, lesaram até mesmo os próprios sócios deles nessas empresas que fizeram. Então isso que você vê como é possível uma mente voltada para a criminalidade, até onde eles podem chegar. Então, para quem está acompanhando, está nessa incerteza por que o dólar subiu tanto, o que foi essa oscilação da bolsa, como que aconteceu, tudo isso que acontece. Eu passei um contexto para vocês terem uma ideia de como que funciona a economia. Ela pode funcionar por bem ou pode também funcionar para interesse de pessoas escusas. Obrigado, André Martins, e até semana que vem, se Deus quiser. Vamos agora à previsão do tempo para Itapeva. As informações do Clima Tempo. Sol com algumas nuvens, não chove, a máxima é 24 e a mínima é 13 graus. Veja.com. Reforma trabalhista avança no Senado em meio a bate-boca. A sessão se arrastou por 7 horas e acabou suspensa após o senador Lindenberg Farias não aceitar a derrota na votação de um requerimento que adiaria a leitura do parecer e, sem mais artimanhas regimentais, partir para cima do relator Ferraço e do presidente do colegiado, o senador Tasso Gereissati. Apesar da confusão, ele deu o relatório como lido, o que garante a tramitação da matéria conforme o calendário planejado. A apresentação do parecer, uma medida que seria apenas protocolar, traz um certo alento ao presidente Michel Temer. O relator Ricardo Ferraço chegou a anunciar na semana passada que a tramitação das novas regras da lei trabalhista estaria suspensa. Nesta manhã, ele recuou e disse que não poderia parar os trabalhos por causa da crise política. O tucano, por outro lado, não fez previsões de quando o projeto será analisado em plenário. O texto, se não houver nenhuma mudança no rito, deve tramitar em outras duas comissões, a de Assuntos Sociais e a de Constituição e Justiça. A matéria pode ser votada na CAI na próxima semana. Agora fique com o giro breve. G1. STF condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro e determina a perda do mandato. Primeira turma entendeu que ele tentou ocultar verba desviada de obras quando era prefeito de São Paulo. Além da pena de mais de 7 anos, Maluf terá de pagar multa de R$1.300.000. O Globo. Andréa Neves pede para ser solta e joga responsabilidade para o irmão Aécio. Segundo defesa, motivos da prisão poderiam ser aplicar ao senador, mas não a ela. Infomoney. Crise pode prejudicar saque de FGTS inativo com ou sem queda de Temer. A normalidade nas atividades do Congresso poderia deixar a MP sem aprovação devida. O Jornal Breve termina aqui. Nos siga nas redes sociais e até amanhã, se Deus quiser.